Olá, sou o diretor do Instituto Bíblico Bereia, Seminário Teológico em Nova Iguaçu. Para mais informações sobre o nosso Seminário Teológico e os cursos bíblicos que enviamos por correspondência gratuitamente, acesse o site www.ibbereia.org.br. Nesta oportunidade, gostaria de fazer uma pequena pregação sobre a parábola do rico e Lázaro, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versos 19 até o 31. No primeiro momento, eu quero apresentar uma justificativa para a crença de que este texto, esta narrativa, seja uma parábola. Ela se encontra num grupo de parábolas e ela tem um marcador importante nas parábolas de Lucas, que em grego é anthropos tis, que significa um homem, certo homem. Essa expressão vai aparecer em várias parábolas em Lucas. Por exemplo, na primeira parábola que quero citar é a do bom samaritano, que está no capítulo 10, versículo 30. Lá encontramos essa expressão em grego, anthropos tis, um homem ou certo homem. Também na parábola da grande ceia, no capítulo 14, verso 16, encontramos também essa expressão ali como marcador inicial de parábola no Evangelho de Lucas, um homem ou certo homem. Também encontramos na parábola do filho pródigo, capítulo 15, verso 11, um homem ou certo homem. E na parábola do administrador infiel, capítulo 16, verso 1, também está lá essa expressão grega, anthropos tis, né? Um homem ou certo homem. E que está presente na nossa parábola do rico e Lázaro, no capítulo 16, verso 19, um homem ou certo homem. Com este marcador presente em várias parábolas em Lucas, acredita-se que esta narrativa exemplar, né, pode ser considerada também uma narrativa exemplar de parábola. Outro elemento é a representação dos personagens. Embora alguns argumentem que esta narrativa contém nome de personagem, mas os nomes dos personagens são representativos. Por exemplo, Lázaro, que significa Deus ajuda, e a gente vai perceber ao longo da explicação em que Deus ajuda o Lázaro. E o segundo personagem nomeado é Abraão, que também é representativo, pois acreditamos que quem vai nos receber na eternidade é Deus, é nos braços de Deus, é no seio de Deus que estaremos consolados, é Ele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E que Abraão ali, na narrativa, é um personagem que representa Deus, né? Ele quer falar sobre Deus, e existe uma outra razão que vamos ver para a palavra Abraão, para o pai Abraão, como personagem representativo aparecer no texto. A grande mensagem que eu observo nesta parábola está, na realidade, na sua introdução, ou num versículo que, a uma certa distância dela, mas que faz a ligação com a parábola do administrador infiel, dá o sentido à parábola do rico e Lázaro, que está no capítulo 16, verso 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Nós encontramos na parábola do rico e Lázaro uma situação muito comum nos evangelhos, uma inversão das circunstâncias da terra em relação à eternidade. Por exemplo, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Ou seja, várias vezes
né, nós encontramos essa inversão de situação em que Jesus menciona daqui da terra para a eternidade. Também nesta parábola nós encontramos essa inversão, né? Há uma situação na terra entre o Lázaro e o rico e uma situação inversa na eternidade. Pois bem, vamos lá. O rico cria um abismo entre ele e o Lázaro. O texto diz que Lázaro é colocado à sua porta. Não diz quem colocou ou como ele chegou ali. Talvez isso seja um grande indicador do Deus ajuda. Deus ajuda o Lázaro porque ele é colocado à porta de alguém que pode ajudá-lo a mudar a sua realidade. Deus ajuda o Lázaro quando este rico e seus irmãos escutam Moisés e os profetas aos sábados nas suas sinagogas. Por ele chamar Abraão de pai, indica claramente que a sua condição é de um judeu, e seus irmãos também, os seus patrícios, como queiram, frequentam a sinagoga e ouvem Moisés e os profetas. E o que ensina Moisés? O que a lei de Moisés ensina? E o que os profetas ensinam? Certamente ensinam coisas relacionadas a Deus que fariam com que este rico e seus irmãos não agissem da forma como agiram, ou seja, sendo insensíveis à necessidade daquele que está à sua porta, pois é dito que este que está à porta deseja comer das migalhas que caem da mesa do rico, mas este nada lhe dá. Ou seja, há uma visualização da situação do rico, há um desejo de ser suprido numa necessidade básica, que é a comida. Ele também está cheio de feridas e doenças, e o rico não se incomoda com ele, apesar de ouvir a palavra de Deus todos os sábados, mas não crê nesta palavra de Deus ouvida a ponto de mudar a sua atitude e, obedecendo a palavra de Deus que ouve, tratar do caso daquele que Deus ajuda colocando na sua porta. Pois bem, o rico cria um abismo entre Lázaro, o necessitado, e ele. Os dois morrem, diz o texto. O rico é levado para o Hades e lá ficará em tormentos. E o Lázaro, que Deus ajuda, é levado até o seio de Abraão, que representa Deus, e ali é consolado. Assim como na terra, agora a situação inverte. O rico deseja o que Lázaro tem. O rico deseja que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a sua língua. Mas há um abismo entre um e outro, de forma que o Lázaro não pode passar para onde está o rico. E uma pergunta pedagógica, uma pergunta que traria um ensino muito interessante para as nossas vidas hoje, nesta parábola, é: quem construiu esse abismo? Percebe que o abismo construído pelo rico na vida o acompanhou na eternidade. O abismo que separava o necessitado dele, agora separa ele daquele que está sendo consolado. E aquele que está sendo consolado não pode atravessar esse abismo. Também o rico implora ao pai, ao seu pai Abraão, que mande aos seus irmãos Lázaro avisá-los, para que eles não venham para o mesmo lugar. E a resposta do pai Abraão eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Mas eles escutam Moisés e os profetas todos os sábados. O problema não está em ouvir a lei ou a palavra de Deus. O problema está em crer nesta palavra e praticar esta palavra. Mas eles ouvem e não creem. E o rico diz: mas talvez se alguém ressuscitasse dentre os mortos, poderia ir lá avisar e eles creriam. Pois bem, quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus. E a resposta é: se eles não creem na palavra de Deus, se eles não creem em Moisés e nos profetas, também não vão crer mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Ou seja, se eles não creem na palavra de Deus, não vão crer em Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o ressuscitado que vem e fala-lhes acerca das coisas de Deus. Jesus disse isso em João, que se vocês crescem em Moisés, se referindo aos líderes dos judeus, vocês também creriam em mim, porque ele falou a meu respeito. Uma lição também importante que a gente precisa observar é:
Quem também representa este rico, vestido de púrpura e de linho finíssimo, com riqueza suficiente para comer esbanjadamente, mas que não atende o necessitado à sua porta? Muitas vezes esse rico representa muitas pessoas que frequentam as igrejas, que ouvem a palavra de Deus todas as semanas e que se vestem de linhos finos e de roupas caras e têm abundância de comida em sua casa, mas não são capazes de atender alguém que necessita a sua porta. Também este rico pode representar a igreja de hoje. A igreja de hoje vestida com suas roupas finas. A igreja de hoje com as suas belas arquiteturas. A igreja de hoje que não mede esforços para gastar muito dinheiro em seus eventos. No entanto, não atende àqueles que à sua porta jaz, colocados por Deus, porque Deus os ajuda, colocando na porta da sua igreja, para que esta os atenda. E mesmo assim, isso não acontece. O grande ensino desta parábola é que devemos fazer amigos com aquilo que temos, com a riqueza que temos. Na época de Jesus, Lucas considera todas as riquezas ilícitas ou iníquas, mas nós vemos o exemplo de Zaqueu, que usou da sua riqueza de origem iníqua e fez muitos amigos. E a mensagem do verso 9 é essa: usem as suas riquezas para fazer amigos, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos. O rico não fez amizade com Lázaro. Lázaro não o recebeu nos tabernáculos eternos. Será que também nós, igreja ou indivíduos, estamos fazendo amigos para que estes nos recebam nos tabernáculos eternos? Será que estamos olhando aqueles que estão à nossa porta, precisando de um pão, de um remédio, de um tratamento, e como igreja ou como crentes estamos sendo insensíveis? Lembre-se que um dia as coisas podem mudar. Um dia as riquezas vão nos faltar. Um dia estaremos na eternidade. E como nos ensina a parábola, a situação inverterá. Desejaremos algo e nós não poderemos ter, porque o nosso comportamento aqui na terra, ouvindo a palavra de Deus constantemente, mas não levávamos a sério essa palavra, não críamos nessa palavra, não praticávamos essa palavra. Que nós não sejamos como o rico, ouvintes da palavra de Deus todas as semanas, no entanto, não cremos nesta palavra. E quando o ressuscitado vem e confirma esta palavra, nos ensina o que devemos fazer, mesmo assim rejeitamos. Que o exemplo da parábola negativo na pessoa do rico não seja seguido por nós, mas que nós vivamos uma vida ajudando os Lázaros, aqueles que Deus tem ajudado colocando diante de nós, socorrendo as suas necessidades, ajudando-os a encontrar uma verdadeira vida em Jesus Cristo, para que nós não soframos aquilo que aquele filho de Abraão também sofreu. Que o Senhor nos ajude a, meditando nesta parábola, refletir, lembrando que uma parábola é uma história fictícia. No entanto, parábola é verossímil, pois trata de coisas reais. Que o Senhor nos ajude nesta tarefa de, ouvindo a sua palavra, praticá-la todos os dias de nossa vida.